Todas as Manhãs do Mundo. É um filme de 1991 sobre um músico francês. Eu acho que ninguém assistiu isso. É um filme bem antigo. Mas ele começa com uma frase que me impacta muito. E ele fala assim: a morte é a soma de tudo que ela nos rouba, que não passam de prazeres mundanos, nos dizendo adeus. A morte, irmãos, é isso. A morte é o momento em que a gente está prestes a sair desse mundo. No dia da nossa morte, tudo que a gente se dedicou para o mundo é roubado pela morte. Mas tudo que a gente dedicou para Deus, a morte não pode roubar, porque a morte simplesmente rouba as coisas materiais. E olha que incrível, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele nos deu o incrível privilégio de podermos escolher se queremos ser roubados ou não pela morte. A gente pode escolher o que a gente quer dedicar a nossa vida aqui na terra, e assim um dia ver a morte talvez roubar nada da gente. E a morte só não vai conseguir roubar nada de nós se a gente estiver dando tudo para Deus aqui em vida. E esse é o princípio que a gente vai estudar hoje na palavra de Deus, que tudo pertence a Deus, então a gente tem que dedicar tudo ao nosso Deus. O título da aula de hoje é Tudo Pertence a Deus. Vamos comigo em uma escritura em Colossenses. Colossenses 1, versículo 15. Estão animados, irmãos? Colossenses 1, versículo 15, a Bíblia fala: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Olha que incrível essa escritura, irmãos. A Bíblia ensina que em Deus criou tudo por meio de Jesus. E a Bíblia fala que tudo é dele e tudo é para Ele. A Bíblia nos ensina, irmãos, claramente o conceito de que tudo pertence a Deus. E quando a gente entende isso, a gente quer dar tudo para Deus. Eu lembro quando eu estava fazendo cursinho. Obrigado, Bagatinho. Quando eu estava fazendo cursinho acho que alguém que entende que tudo pertence a Deus tem que ser alguém que vai fazer vestibular. Porque você não pode estudar só matemática. Você tem que estudar história, você tem que estudar geografia, você tem que estudar biologia, você vai ter que estudar um monte de coisa talvez que você não queria estudar. E eu lembro que eu fazia um cursinho que era dividido por turmas, que cada turma dependia do curso que você queria fazer no futuro. Então tinha uma turma só dedicada à engenharia, tinha uma turma só dedicada à área de humanas, tinha outra turma só dedicada à área de medicina, de saúde, tinha várias turmas. E dentro da turma de engenharia, tinha uma turma um pouco mais seleta, vamos dizer assim, que chamavam a turma alfa. E nesse alfa, os professores chegaram e falaram: vocês não estão aqui para passar, para entrar na faculdade. Vocês estão aqui para ter as melhores notas, entrando na faculdade e saindo da faculdade. Então, a expectativa era muito alta desse grupo. Só que você tinha que saber tudo. E o que eles faziam para incentivar as pessoas? Cada semana, eles faziam um teste, faziam uma prova. E depois de fazer uma prova estilo vestibular. Então, você tinha que fazer um vestibular cada semana, basicamente. Só que depois disso, isso acontecia no sábado. E na segunda, eles divulgavam as notas de forma pública. Chamavam um a um. Então chamavam o nome da pessoa. Tirou tanto. E aí dava, nossa, imagina se sua nota não foi boa e todo mundo vai saber isso.
porque era a turma alfa sendo divulgada junto com todas as turmas. Então você tinha que ser um exemplo, senão você estava ferrado e você ia para a série B. Né? Então, e eu lembro que teve uma vez que eu estava com muita expectativa, que eu tinha a melhor nota de todos. Eu falei, nossa, eu acho que eu tirei muito boa nota. E o professor estava chamando, e ele chamou um a um, e tinha notas muito ruins. E quase todo mundo tinha ido abaixo de... a nota de 0 a 10 tinha ido abaixo de 6. No máximo tinha um 7 por aí. Então todo mundo, nossa, as notas são muito baixas. E aí o professor falou, agora chamou meu nome, é a nota mais alta. Ele falou, na frente de todo mundo. Eu estava me sentindo assim, nossa, a nota mais alta. E aí quando eu cheguei na frente, ele falou... Mas que vergonha. Que vergonha, porque a nota mais alta não sabe nada de química. E eu tinha zerado em química, não tinha feito nenhuma pergunta. E o professor era de química. Então, eu achava que eu sabia tudo, mas faltava uma coisa, faltava química. E eu fui envergonhado na frente de todo mundo. E eu achei que eu ia chegar e eu ia ser exaltado. Todo mundo, nossa, que incrível. Mas faltava uma coisa. Eu não dediquei o meu tempo para aprender química. Eu não dediquei tudo. E foi nesse dia, por algum motivo, que Deus escolheu o professor de química entregar as notas. Mas muitas vezes na nossa vida, irmãos, quando a gente não entende que tudo pertence a Deus, a gente só dá uma parte. E tem uma parte que a gente tem medo de dar a Deus. E Deus faz questão de mostrar essa parte. E talvez nesse momento você vai ficar envergonhado. E é melhor, irmão, ser envergonhado sem vida do que um dia estarmos perante Deus e sermos envergonhados pelo resto da nossa eternidade. Vamos comigo em Mateus 25, versículo 11. 14. Mateus 25, versículo 14. Vamos estudar hoje o exemplo de 3 pessoas. E vamos ver nessas 3 pessoas se elas tinham a convicção de que tudo pertence a Deus ou que tudo pertence a elas. Vamos comigo em Mateus 25, versículo 14. Estão animados? E também será como um homem, está falando do reino de Deus, que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Até aqui é uma história muito bonita, de alegria, de compartilhamento, multiplicação. Mas aí chega química. Vamos ver o que fala. Versículo 24. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo.
Assim escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde eu não planto e junto onde eu não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e que terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, aqui até o que tem lhe será tirado. E lancem esse servo fora, servo inútil, nas trevas, onde era choro e ranger de dentes. Essa escritura é muito incrível, irmãos, porque ela fala do reino de Deus. Ela está falando com discípulos, com pessoas que já conheceram o reino de Deus, com pessoas que já fazem parte do reino de Deus, com pessoas que já decidiram um dia falar: Jesus é meu Senhor e Salvador. E o Senhor sai de viagem, porque os senhores gostam de viajar. Ele sai de viagem e algo incrível que fala no versículo 14, que ele fala: e confiou-lhes todos os seus bens. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. O de 5 saiu imediatamente e aplicou o dinheiro. E ele ganhou mais 5. O de 2 fez o mesmo. Mas o de 1, ele falou que teve medo. Ele falou: o meu Senhor é um Senhor severo. O meu Senhor é alguém que colhe onde não semeou, que colhe onde não plantou, que pega o que não é dele. Por isso eu fui e escondi, porque o pouco que eu recebi, eu não queria perder. Eu só queria entregar o pouco que eu recebi. E o Senhor fala para ele: servo mau e negligente. Não fala: coitado de você que você estava comendo. Nossa, sinto muito que você pensou isso de mim. Nossa, perdão, eu não dei conselho para você, talvez, de como fazer. Talvez você poderia ter perguntado para o seu discipulador como fazer isso. Não, ele falou: servo mau e negligente. Joguem ele fora e deem para aquele que foi fiel. Essa escritura, irmãos, nos ensina as duas perspectivas. Dois tipos de pessoas: aqueles que entendem que tudo pertence a Deus, e aqueles que entendem que na verdade algumas coisas pertencem a Deus e o resto Deus quer pegar à força. O resto Deus é mau, Deus é severo. É interessante que fala que o que recebeu 5, ele foi e aplicou 5. Não foi que aplicou 3. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Se ele tivesse guardado para ele 2, imaginem isso. Aí ele aplicasse só 3. E ele duplicasse os 3. Quanto que ele ia dar para o Senhor? 6. Mas ele não fez isso. Ele aplicou 5. Ele não guardou nada para si. Ele não guardou nada. Ele queria multiplicar tudo para Deus. Porque esse servo, ele entendia que tudo pertencia a Deus. O de 2 fez a mesma coisa. Mas o de 1, ele só devolveu o que ele recebeu. E a gente sabe hoje, por educação financeira, que o dinheiro desvaloriza. Então, na verdade, ele te deu até menos, porque nem deu os juros compostos. Mas, irmãos, ele só deu 1. Por quê? Porque ele não entendia que tudo pertencia a Deus. Ele não entendia que o trabalho dele, que ele poderia fazer para multiplicar isso, pertencia a Deus. Ele não entendia que os frutos que ele poderia dar pertenciam a Deus. Ele só queria ficar com medo. E alguém com medo, segundo Deus, é alguém mau e negligente. Não é um coitado. Não é alguém que falta sabedoria. Não é alguém que simplesmente talvez não sabia o que fazer. É alguém mau e negligente. Então hoje, irmãos, a gente pode escolher ou sermos servos fiéis e bons,
ou sermos servos maus e negligentes. Mas para entender isso, a gente tem que lembrar a escritura que a gente leu em Colossenses 1:16, que tudo é de Deus e que tudo é para Deus. Quando a gente entende esses dois conceitos, irmãos, a gente entende que tudo pertence a Deus. Então o primeiro ponto da pregação de hoje é: tudo é de Deus. O que significa, irmãos, entender que tudo é de Deus? Alguém que entende que tudo é de Deus, ele foca em Mateus 25:14, que fala que o Senhor saiu de viagem e confiou-lhes os seus bens. Deus, irmãos, quando chama você para ser um discípulo de Jesus, quando chama você que está estudando a Bíblia para se tornar um discípulo, para deixar sua vida no mundo, Deus te dá algo precioso. Como foi falado hoje pelo Apolo e a Isa, Deus te dá salvação. Deus te dá talentos em diversas áreas da sua vida. Deus te dá muitas bênçãos. E sabe o que significa tudo isso? Significa que Deus está confiando em você. Deus está depositando a sua confiança em você. Douglas, em você eu confio 5. Heitor, em você eu confio 5. Maírson, em você eu confio. Eu vou te dar 5. É isso que Deus faz conosco, irmãos. Ele nos vê, nos chama pelo nosso nome e Ele confia na gente os bens dele. E esses servos, eles enxergaram isso. Uau, Deus está confiando em mim. Que grande privilégio que o Senhor Criador de tudo, o Senhor que venceu uma nação em uma noite, o Senhor que tirou o povo inteiro da escravidão, o Senhor que abriu um mar perante os crentes e os descrentes, o Senhor que venceu com um profeta 400 profetas de outros deuses pagãos. É o mesmo Deus que agora está confiando em mim e está me dando os seus bens. Ou a gente pode pensar igual o servo que recebeu um talento. O Senhor está confiando em mim. Nossa, Ele me deu. Não sei se eu vou conseguir. Nossa, que medo do que Ele vai me cobrar depois. Ele deu um talento, o que eu faço? Eu vou guardar. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida, como discípulos, a gente pode ter esse coração. Um coração de se guardar coisas e não de dar tudo para Deus. A gente pode pensar na faculdade. O que eu posso fazer na faculdade para Deus? Você pode fazer uma coisa, você pode fazer discípulos. A gente pode pensar, o trabalho está sendo difícil, o trabalho, nossa, é todo mundo, ninguém quer estudar a Bíblia. Sabe o que? Você pode ser uma luz no seu trabalho. A gente pode pensar em qualquer área da nossa vida, irmãos, de duas formas. Se você pensa que Deus está confiando em você um bem precioso, você quer fazer tudo para que isso multiplique para Deus. Mas quando você não entende que essa área também pertence a Deus, essa área se torna um fardo na sua vida. Essa área se torna uma área que você tem medo. Medo de talvez responder, não só a Deus, responder aos seus irmãos, responder no discipulado, responder a pessoas que querem ajudar você, porque você não quer confiar essa área para Deus. Irmãos, quando a gente entende que tudo pertence a Deus, a gente tem que entender que tanto as coisas boas quanto as coisas más pertencem a Deus. E muitas vezes, a gente, nas coisas boas, a gente, quando não entende que tudo pertence a Deus, que as coisas vêm de Deus, a gente se vangloria. A gente pensa que foi pelo nosso esforço. As coisas boas, as vitórias que estão vindo, é porque eu fiz. E eu mereço receber. E quando a gente recebe derrotas, e não tem o coração de que isso pertence a Deus,
a gente fica frustrado, a gente fica amargurado com Deus. Deus, por que eu tenho que passar por isso? E a gente não entende que tudo pertence a Deus. Os dias bons e os dias ruins. As vitórias e as derrotas. Tudo isso pertence a Deus. Muitas vezes, irmãos, a gente está 5 anos, talvez, 6 anos, 7 anos no reino. Ou a gente talvez está alguns meses no reino. E a gente não vê coisas acontecendo na nossa vida. E a gente pensa, o reino falhou para mim. O cristianismo falhou para mim. E eu penso na academia. Tem muita gente que vai na academia e está indo 1 mês, 2 meses, mas está comendo também muita porcaria e pensa, a academia não funciona para mim, não está crescendo nada. Eu acho que não vale eu acho que esse dinheiro que eu estou pagando não está fazendo crescer músculo aqui. Quando na verdade não é a academia que falhou, irmãos. Não é o cristianismo que falhou, é você que falhou para o cristianismo. É você que falhou para os exercícios. Quando a gente não entende que tudo pertence a Deus e a gente está frustrado em áreas da nossa vida, a gente simplesmente tem que entender uma coisa, que é a gente que falhou. Que é a gente que decidiu não dedicar isso a Deus. Que é a gente que decidiu esconder isso de Deus. E só retornar o mínimo. Nas derrotas, irmãos, é muito difícil ver que Deus está dando isso para a gente. Quantas vezes a gente já sofreu um não de alguém que estava estudando a Bíblia? Quantas vezes a gente já se dedicou a alguém, amando a vida da pessoa, convidando ela para estudar a Bíblia, convidando você para a sua casa, fazendo tudo para que ela possa se converter, mas ela simplesmente rejeita isso. E ela fala, eu não quero ser um discípulo. É muito comprometimento para mim. Eu tenho muitas coisas na minha vida para fazer. E a gente fica frustrado. E a gente pensa, será que vale a pena estudar a Bíblia com as pessoas? Será que vale a pena hoje eu sair e compartilhar a minha fé? Será que vale a pena eu abrir a minha casa para um desconhecido e ajudar ele a enxergar a verdade? Quantos irmãos daqui a gente já sofreu por provações muito grandes? Perdas familiares. Quantos aqui já sofreram com perdas de amigos muito próximos, que estavam no seu lado um dia no culto e hoje não estão mais? Quantos aqui talvez já fomos traídos por pessoas que falaram uma vez que seriam fiéis conosco? Quantos daqui a gente já viu que desistiram? E a gente muitas vezes fica frustrado com isso. A gente fica triste e a gente pensa se vale a pena. Se vale a pena continuar dedicando tudo a Deus. Mas eu quero encorajar vocês, irmãos. João 15 fala que as videiras que não dão frutos são cortadas. Mas as videiras que dão frutos, que permanecem em Deus, elas são podadas. Elas são podadas para quê? Para crescerem ainda maiores, para dar ainda mais fruto. Por quê? Porque quanto mais a gente cresce, a gente está crescendo e ficando um pouco mais longe da raiz. Então o que Deus faz conosco, irmãos? Deus fala, calma, eu vou cortar um pouquinho aqui, vou podar um pouquinho aqui, para você vir mais perto de mim. Para você estar mais próximo de mim. E assim você possa crescer ainda mais forte. Irmãos, eu quero inspirar vocês a não ficar frustrados com as derrotas. Não ficar triste com as coisas que aconteceram, que frustraram a sua vida, que você não esperava. Mas ver uma luz aí. As coisas quebradas, irmãos, todas as coisas têm as suas rachaduras. Mas é por essas rachaduras que a luz pode penetrar. Eu quero inspirar vocês, irmãos, a pensar, as derrotas vêm de Deus, porque eu posso aprender disso. As vitórias vêm de Deus. Por quê? Porque eu quero dedicar isso a Deus. Mas quando a gente não entende isso e quer dedicar as vitórias só para a gente fica orgulhoso. Ou quando a gente não entende que as derrotas vêm de Deus, a gente fica amargurado com Deus. A gente fica amargurado com o reino.
Vamos entender, irmãos, o primeiro ponto, que tudo é de Deus. Tudo que acontece na sua vida é de Deus, irmãos. Deus permite tudo o que acontece na sua vida. Irmão, você acredita realmente que todas essas áreas da sua vida pertencem a Deus? A sua faculdade pertence a Deus? O seu trabalho pertence a Deus? O seu dinheiro, as suas finanças pertencem a Deus? O seu corpo, a sua saúde física pertence a Deus? A sua alimentação pertence a Deus? Os seus relacionamentos pertencem a Deus? Ou você está pensando em relacionamentos fora do reino? Você entende, irmão, que tanto as vitórias quanto as derrotas na sua vida, tudo isso pertence a Deus? Tudo isso é de Deus? Essa é uma avaliação que cada um de nós tem que fazer, irmãos. Se somos servos como os que receberam 5 e 2, bons e fiéis, ou somos servos que receberam 1 e somos maus e negligentes. E quando eu penso em vitória e derrota, eu lembro da região Oeste e Sul, amém? Porque nas Olimpíadas passadas, a Oeste e Sul ganhou tudo, amém? Quem está animado com isso? Então, o Bagatim tem os prêmios aí, depois... Vocês têm os prêmios aí? Então, olha isso, irmãos. Isso foi inédito. Na história do movimento, a Oeste e Sul nunca tinha ganho tanto. Eu lembro que quando eu me tornei discípulo em 2014, falavam que a Oeste perdia tudo. E quando eu participei das primeiras Olimpíadas, a gente perdeu tudo menos o jogo de futebol de homens, também. Mas depois a gente perdia. O ano passado, vocês sabem o que aconteceu, foi bem feio, né? Mas esse ano a gente ganhou tudo. Então, irmãos, a gente tem que comemorar as vitórias, mas as vitórias de Deus. Mas a gente também, irmãos, tem que entender das derrotas. O que a gente pode entender com as derrotas? E esse é o meu segundo ponto. Se tudo é de Deus, segundo ponto, tudo é para Deus. Olhem comigo em Mateus 25, vamos revisar essa escritura que a gente leu. Mateus 25, versículo 16. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. E o que eles fizeram quando eles ganharam mais? Eles deram mais para Deus. Por quê? Porque eles entenderam, eu recebi de Deus, eu quero dar ainda mais para Deus. Isso é ser um bom recebedor. Um bom recebedor de Deus é alguém que recebe de Deus e quer compartilhar, quer agradar a Deus, quer fazer a Deus feliz e fala, Deus, eu não só estou voltando com 5, estou voltando com mais 5. Deus, eu não estou voltando só com 2, estou voltando com mais 2, porque eu quero agradar, eu quero servir mais o Senhor. Então talvez a nossa meta nas Olimpíadas era ganhar um jogo, mas a gente ganhou tudo. E aí tem uma copa, você pode dar? Troféu. Então esse é o troféu da Oeste, hein? Tá animado com a vitória? Beleza. Tá. Então, irmãos, esse é o coração de um excelente recebedor. Alguém que quer agradar a Deus e alguém que quer dar muito mais para Deus. Em Mateus 6, 24, a Bíblia fala, vamos comigo aí.
Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Como eu falei, irmãos, o cara que tinha 5, ele poderia, sim, ter guardado 2 para ele e ter sido multiplicado 3. E mesmo assim ele teria dado mais. Ele poderia ter guardado 1 e multiplicar 4. Seria 9. É bom 9, né? Maior que 5, vai. O cara que recebeu 2, ele poderia guardar os 50% e multiplicar o resto. Ele teria devolvido tudo o que Deus tinha recebido de Deus, e ele teria ainda ficado com uma ganância. Mas a Bíblia ensina, irmãos, que a gente não pode ter 2 senhores. A Bíblia ensina, irmãos, que Deus nos chama a um comprometimento total, não a um comprometimento parcial. Você dedicar 99% da sua vida significa você dedicar nada a Deus, e sim dedicar ao mundo. Então um comprometimento assim, e tudo, Deus quer tudo. Deus não quer a metade, Deus não quer os 51%, Deus não quer ser eleito por democracia com os 51% mais 1. Deus quer tudo, o compromisso. Por quê? Por que Deus quer tudo de você? Porque a Bíblia fala que a gente não pode ter 2 senhores, porque a gente vai acabar amando um e odiando o outro. Quando a gente, irmãos, não entende que tudo é para Deus, e a gente dedica outras coisas para Deus, a gente vai acabar odiando a Deus. A gente vai acabar frustrado com Deus. E a gente vai começar a desacreditar muitas vezes das nossas próprias convicções. A gente vai começar a pensar, será que vale a pena ir em todos os cultos? Eu já fui em 99 cultos. Talvez eu não possa ir em esse. Será que vale a pena eu dar as minhas contribuições? Eu já dei 11 contribuições esse ano. Talvez eu não precise dar a 12ª. Será que vale a pena evangelizar com mais uma pessoa, sendo que hoje eu só evangelizei com uma? Eu já evangelizei. Isso, irmãos, é ter um coração de barganhar com Deus. Isso é ter um coração de só querer dar uma parte e a outra parte reter para a gente. E quando a gente faz isso, simplesmente a gente está falando para Deus: eu escolho ter 2 senhores. Eu escolho 99% da minha vida servir a Deus, e esse 1% talvez na faculdade. Esse 1% talvez nas finanças. Esse 1% talvez com a pessoa que alguém está flertando, que é fora do reino. Esse 1% com outras coisas que são do mundo. E sabe o que vai acabar acontecendo, irmãos? Que esse 1% vai ser o seu 100% em algum momento. E o 99% que você achava que você estava dando para Deus, vai ser 0. Porque Deus tirou o talento daquele que tinha medo. Deus tirou o talento daquele que tinha guardado, que é aquele que tinha escondido, e deu para o outro. Deus faz questão de fazer isso, irmãos. Mesmo que a gente esteja aparentando que a gente está dando o 100%. Olhem comigo em Jó, Jó capítulo 15. Jó capítulo 15, versículo 27. A Bíblia fala: apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará, os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos, e o sopro da boca de Deus o arrebatará.
que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. 32. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como uma vinha despojada das suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. A Bíblia fala que por mais que alguém esteja fingindo dar tudo a Deus, mas não esteja dando, por mais que alguém tenha uma aparência, como fala no versículo 27, ter um rosto coberto de gordura, cadeiras, cintura estufada de carne, por mais que alguém tenha uma aparência de estar feliz, mas na verdade estar escondendo coisas de Deus, estar confiando mais nas coisas do mundo do que no próprio Deus, a Bíblia fala que essa pessoa receberá sua paga antes de tempo. A Bíblia fala que a compensação dessa pessoa está nas trevas. A Bíblia fala que esses ramos não florescerão, que a sua vinha será despojada das suas uvas verdes. Deus faz questão, irmãos, de não dar fruto se a gente não está dando tudo. Porque se a gente desse fruto, quando a gente está dando só parcialmente, a gente se vangloriaria. A gente estaria fingindo estar bem. Nossa, que canção incrível. Nossa, eu estou tendo um tempo de discipulado, mas eu estou escondendo coisas. Deus faz questão de mostrar isso. Com o quê? Com a falta de frutos na sua vida. Falta de fruto no seu caráter. Falta de fruto de arrependimento. Falta de fruto de multiplicar o reino. Falta de fruto de avançar o reino de Deus. Porque tem coisas que você ainda tem medo. Irmãos, muitas vezes a gente pensa que a gente não dá para Deus pelo egoísmo. Mas eu acredito que não é o egoísmo, porque a gente entende que tudo é para Deus. Eu acho que tem um problema ainda maior. E esse problema é do servo mau e inútil, que ele tinha medo. Eu acho que a gente não dá tudo, irmãos, para multiplicar. Eu acho que a gente não dá tudo, muitas vezes, porque a gente tem medo. Medo do que vai acontecer. Medo de, se eu priorizo o reino antes do meu trabalho, talvez eu vou ser mandado embora. Medo de, se eu deixo de falar com alguém que eu estou sonhando, mas essa pessoa não está me ajudando espiritualmente, a gente tem medo de perder isso. A gente tem medo de falar com as pessoas. Medo, por quê? Porque muitas vezes se intimidam, mas também muito medo de dar um no nosso coração. Medo de se expor. Medo de entregar tudo. O medo, irmãos, não multiplica. O que multiplica é o amor. O amor a Deus. O entender que Deus nos confia tudo, os seus bens. Eu quero fazer tudo para que esses bens de Deus se multipliquem. Irmãos, discipular alguém é algo muito incrível. É algo que Deus está te confiando. E você não tem que ter medo de desafiar essa pessoa. Você tem que amar essa pessoa. Irmãos, cuidar de um bate-papo. E quem não está discipulando, estudar a Bíblia com alguém. Não nos deve dar medo. É Deus confiando uma pessoa que nem sequer ainda tem o Espírito, a poder ter o Espírito de Deus. Que nem sequer ainda recebeu o perdão, a poder receber o perdão de Deus. Do que a gente tem medo de desafiar? A gente tem medo de que essa pessoa entre na luz? A gente tem medo de que essa pessoa entre no reino? Esse não pode ser o nosso coração, irmãos. Mas muitas vezes a gente se deixa dominar pela sociedade. E a sociedade hoje não entende que tudo é para Deus. A sociedade hoje acredita que tudo é para mim. Não é isso mesmo? Se eu trabalho, o fruto é para mim. Se eu estudo, o fruto é para mim. Irmãos, meu sonho, eu queria ser aberto com vocês, antes de ser discípulo. Meu sonho era ter todos os diplomas possíveis que existissem. Diploma de engenharia, diploma de bacharelado, de engenharia, de mestrado, de doutorado. E tudo simplesmente por quê? Por um coração de que eu mereço tudo. Tudo é para mim.
Mas na verdade, é muito mais forte do que só merecer. Em inglês, existe um termo chamado entitlement. O que significa entitlement? Eu acredito que essa é a tradução mais próxima para o português. É ter direito a. Muitos discípulos acreditam não só que merecem, mas senão que têm direito a algo de Deus. Quando eu estudo com alguém, não, eu não só mereço ser levantado aqui. Quando eu sou frutífero, eu não mereço somente ser levantado. Eu tenho direito a que meu nome seja levantado por ter sido frutífero. Quando eu estou tendo saídas, estou animando as irmãs, estou animando os irmãos, eu não só mereço namorar. Eu tenho o direito de namorar. Eu falo português melhor que esse cara que está falando aí. Eu tenho direito a pregar aí na frente. E a gente, irmãos, vive em uma cidade não só de merecimento, é uma sociedade não só de merecer. A gente vive numa sociedade de acharmos que temos o direito. Acharmos que temos o direito de compartilhar com uma pessoa e eu devo batizar essa pessoa. Eu tenho o direito, Deus, de já estou 10 anos no reino de namorar. Eu já tenho o direito, Deus, eu estou há 5 anos no reino, eu já deveria estar liderando um bate-papo bíblico. Eu tenho o direito disso. Eu tenho o direito a escolher o meu discipulador. Eu tenho o direito a escolher quem eu discipulo. Eu tenho o direito, e eu tenho direito, e eu tenho direito. Essa é a nossa vida, irmãos, como discípulos. Não pode ser essa a nossa vida. Como discípulos, a gente tem que entender uma coisa. O único que tinha direito a alguma coisa era Jesus. E Jesus, ele se fez nada por nós. Ele se humilhou, ele desceu a terra, ele se fez como um humano. Ele carregou os nossos pecados. Se Jesus tivesse falado, eu tenho direito a ficar aqui nos céus, porque eu não quero morrer pelo pecador que é o Valdir. Ele não deveria ter descido. Não tinha por que descer. Mas Jesus fez isso por amor. Vamos tirar da nossa mente, irmãos, essa mentalidade de que a gente não só merece, mas que tem direito a alguma coisa. A gente não tem direito a nada, e a gente não merece nada mais do que as trevas, irmãos. Mas quando a gente entende esse princípio, que tudo é para Deus, a gente pega isso que Deus nos dá. A gente pensa, obrigado, Deus, por confiar isso em mim. Obrigado, Senhor, eu quero fazer o máximo para poder cuidar disso para o Senhor. E eu lembro algo que me foi confiado uma vez. A casa de um discípulo em Lima. Então fui eu e o Ian, muitos de vocês conhecem o Ian. Então eu e o Ian, a gente estava em Lima, na missão. E a gente foi na casa de um discípulo chamado Omar. E basicamente quase toda a família dele são discípulos. A esposa dele, a mãe dele. E eles, domingo, depois do culto, à tarde, eles sempre saíam todo mundo para jogar vôlei. E eles falaram, a gente pode deixar a casa com vocês? Aí a gente falou, tudo bem, só que vocês vão ter que cuidar do cachorro. Aí a gente falou, tudo bem, porque o cachorro era meio tranquilo, então ele vai ficar só num canto. Irmãos, juro para vocês, deu 5 minutos, não tinha mais cachorro. O que aconteceu? O Ian, ele saiu e quando você abre essa porta, o cachorro imediatamente ele sai. E ele não tinha percebido. Ele saiu na rua para despedir eles e quando voltamos, não tinha mais cachorro. A gente buscou que nem maluco o cachorro. A gente andou nos parques, a gente andou os quarteirões aí, chamando pelo nome, o nome do cachorro era Lori. Então a gente ia, Lori, Lori, Lori. Não tinha, e era um cachorro, pior que era um cachorro minúsculo, assim, tipo desse tamanho. E lá em Lima, para quem não sabe, o trânsito é um pouco pesado. Então eu até fiquei com medo, talvez um carro passou em cima. Mas não aconteceu. E o que aconteceu? A gente estava com muito medo, já tinha passado 1 hora. E não tinha cachorro. A gente já tinha passado 2 horas.
a gente já estava pensando, o que a gente vai falar para o Omar? Aí o Omar chegou, tudo feliz, com o filho dele, e o filho dele junto com o cachorro na mão. E aí a gente falou, nossa, o cachorro! Aí, tava o tempo inteiro com o meu filho. Aí, como assim? Aí ele contou que o filho dele subiu, porque ele estava na casa da tia que mora aí do lado, ele subiu e pegou o cachorro, aí ninguém tinha percebido. Aí a gente já nem sabia o que falar para ele. Mas irmãos, Deus confia na gente. Não só um cachorro. Deus confia vidas, almas nas nossas mãos. Deus confia o reino dele nas nossas mãos. Como a gente tem cuidado isso, irmãos? A gente tem sido descuidado de em 5 minutos esquecer de quão valioso é isso. A gente hoje talvez está desesperado, eu não estou dando fruto, eu não sei o que mais fazer. E a gente talvez está inventando uma desculpa para que quando Deus voltar a falar, eu não sei o que aconteceu. Eu não consegui cuidar o que o Senhor confiou em mim. Irmãos, o que eu falei é uma história engraçada, mas tanto faz um cachorro se perder, mas uma alma se perder. As nossas vidas se perderem, por medo, não dedicar as coisas para Deus. Isso é perigoso. Isso repercute na eternidade, irmãos. Assim como a Bíblia fala em Jó, não poderá escapar das trevas, o fogo chamuscará os seus renovos. Irmãos, os religiosos, eles acreditam que eles têm direito. Os judeus na época de Jesus, eles acreditavam que eles tinham direito à salvação porque eram filhos de Abraão. Os fariseus, eles acreditavam que eles tinham direito dos primeiros lugares, do elogio das pessoas. Eles tinham direito de tudo. Mas nós, como discípulos de Jesus, a gente tem que entender uma coisa. Se o nosso mestre, se o nosso Senhor Jesus, Ele mesmo tendo direito a tudo, Ele renunciou a tudo, nós como discípulos temos que renunciar a tudo e entregar para Deus, amém? Estão animados com isso, irmãos? Entregar tudo para Deus. E sem dúvida, alguém que me inspira nessa área é alguém que está sempre comigo do meu lado, que é a minha incrível esposa. Para quem não sabe, quando ela se converteu como discípula, ela fazia faculdade, ela estava no 3º ou 4º ano, estava prestes a terminar o curso. E a gente sabe que quando está prestes a terminar o curso, tem um TCC, tem um monte de coisa para fazer. Mas não era só isso, ela trabalhava. Ela trabalhava em tempo integral e ela estudava só à noite. Além disso, ela morava em Osasco, que é longe pra caramba. E não só isso, ela também ia na academia. E não só isso, senão que ela depois começou a namorar comigo. Mais trabalho. Mas a minha esposa me inspira muito, irmãos. E eu queria levantar ela porque é uma mulher que tem dedicado tudo a Deus. Ela decidiu renunciar ao trabalho, renunciar à faculdade, renunciar a tudo. Renunciar à família dela para ir na missão em outro país. Para estar aqui, hoje conosco também. Então, amor, você me inspira muito. Porque seu coração de entender que tudo é para Deus me inspira. Em conclusão, irmãos, para a gente entender que tudo pertence a Deus, a gente tem que entender primeiro que tudo vem de Deus, tudo é de Deus, tanto as vitórias como as derrotas na sua vida, elas vêm de Deus. E como você pode usar as vitórias na sua vida? Dando glórias a Deus. Como você pode usar as derrotas na sua vida? Aprendendo e ensinando a outras pessoas. Ajudando outras pessoas. Olha que poderoso, irmãos. Se você
teve uma perda na sua vida, você pode inspirar outra pessoa que também teve uma perda. Se você foi quebrantado pelo mundo, você pode ajudar outra pessoa que foi quebrantada pelo mundo. As suas derrotas, irmãos, podem sim inspirar a muitas outras pessoas. E qual é o meu desafio? Meu desafio, irmãos, é simples. Tenha o sonho de ser frutífero. Pessoalmente, você, não o líder do seu bate-papo, não o seu discipulador, não o seu vizinho, não a pessoa que você discipula. Você pessoalmente, ser frutífero. Ser frutífero, irmãos. Coloquem esse sonho. Ora por isso todos os dias. Trabalha por isso. Entende que as suas vitórias vão ajudar alguém. As suas derrotas vão ajudar alguém. Por quê? Porque tudo é de Deus. E o segundo ponto, entender profundamente nas nossas vidas que tudo é para Deus. Quando a gente entende que tudo é para Deus, eu não quero fazer o mínimo. Eu quero fazer o máximo. Quando a gente entende que Deus nos confiou os seus bens mais preciosos, a gente pode fazer muito mais para Deus. A gente pode um dia chegar nos céus e falar para Deus: Deus, o Senhor me deu 5 e eu estou aqui com 10. E Deus vai falar para a gente: servo bom e fiel, venha comigo e participe da minha festa. E para Ele seja glória. Amém.